Eu vou na linha da Yara ainda. Parabéns pela pergunta. Fizemos parte do conselho no mesmo período. E a violência da mulher não acontece só em casa pelos seus companheiros, Paulinho. O sistema violenta a mulher também. Quando a mulher tem aí, não estou tirando a importância do ônibus da mulher, tá? E vai fazer um exame ginecológico, uma mamografia, e ali ela tem o diagnóstico de uma doença séria. Normalmente ela só tem o diagnóstico, ó, você está doente, você vai morrer, tá? Porque não dá continuidade. Quando ela procura um especialista, ela não tem. Então, nós temos as mulheres aí sendo vítimas dos seus companheiros e de um sistema público de saúde. Então, nós temos que pensar nisso. E tem uma outra questão também de violência contra a mulher. É só quem é mãe que entende, porque quando não é mãe parece que não tem esse conhecimento e nem esse entendimento. Imagine uma mãe levar seu filho num pediatra e não ter pediatra. Imagine sua mãe ter que entrar com uma ação para conseguir um neurologista. Isso porque a filha já é doente há mais de 20 anos. De chegar, buscar um medicamento sem condições de comprar e não ter para fornecer. Então, tudo isso, na minha avaliação, é uma violência contra a mulher, porque quem está sofrendo é a mãe. Além de ser agredida, não ter a compreensão do companheiro, ela é violentada também pelo sistema. Então, eu penso que nós temos que pensar em alguma coisa que venha a contemplar essas mães. Que pelo menos ela tenha atendimento para a saúde dela, para que ela possa continuar cuidando dos seus filhos e atendimento para os seus filhos também. Castelli, saúde é direito de todos, né? Mas é principalmente das mulheres, porque as mulheres, quando o sistema público de saúde falha, as mulheres são violentadas, como bem disse você. São violentadas porque muitas vezes elas precisam tornar-se cuidadoras daquele ente querido, daquele filho, daquele irmão, daquele pai, porque o sistema público de saúde não diagnosticou e não cuidou daquela pessoa com antecedência e a mulher acaba exercendo esse papel. Então, para isso, para resolver essa situação, é fundamental que a gente resolva a questão da saúde em Sorocaba. O problema da fila de saúde em Sorocaba ele é enorme. Não tem especialistas nos postos, não tem pediatra. E tudo isso é preciso pensar a saúde como um todo. Então precisamos ter um sistema de saúde que atendam as pessoas, que tenham o acompanhamento das pessoas, que façam inclusive a prevenção. Porque quando não tem a prevenção, a situação também ela vai piorando e até que a pessoa fica gravemente enferma, acamada, e muitas vezes aqui até por falta de médico, em Sorocaba chega-se ao óbito. Então é muito importante, e nós vamos fazer isso, né, Paulino? Investir no sistema de saúde. Hoje Sorocaba tem uma policlínica que está bastante desestruturada. Nós vamos reformar essa policlínica, construir uma policlínica na zona norte de Sorocaba e reestruturar o sistema de saúde, com médicos, com especialistas, com especialidades e especialistas, com concurso público, não só com médico, mas também com todo o aparato de servidores que precisa no sistema de saúde. Com os enfermeiros e os demais servidores. Então, para a gente, a saúde ela é fundamental. E quando o sistema público falha, a mulher acaba sendo sobrecarregada com isso. Por isso, nós precisamos realmente colocar o orçamento público em função dos munícipes e não em função, né, do enriquecimento de alguns, como a gente tem visto aqui em Sorocaba. Perfeito. Só um comentário sobre isso. É que a Castelli coloca, já mais genérico, né? Nós estávamos falando aqui de um crime tipificado no Código Penal, que seria o crime diretamente, ou seja, Sorocaba nos últimos dias, que não faz nem um mês, nós tivemos mais 2 feminicídios. Então, quando nós falamos do crime tipificado no Código Penal, então são os crimes diretos. Agora, quando a gente vê genericamente, então, claro que as mulheres são vítimas do sistema em vários setores, né, do serviço público. O serviço público tem uma carência muito grande. Em Sorocaba, como é mal administrada, a cidade é pior ainda. Então, se a administração pública de Sorocaba é ruim para todos, imagina para as mulheres. E aí então, tem uma, como eu diria, uma precarização mais generalizada. Aí você tem razão, precisa de fortalecer não só a rede pública. A rede pública hoje está em decadência na cidade de Sorocaba e, acima de tudo, ainda está passando por um processo de investigação policial e assim sucessivamente.
E enquanto a gente não tomar providências emergenciais para minimizar o atendimento, como na nossa proposta, nós temos a proposta da construção de uma unidade hospitalar na Zona Norte, com maternidade, já vê que é um foco voltado para a mulher. Que hoje as mulheres, está tudo misturado, a saúde pública vai lá, quer dizer, está tudo misturado, as mulheres têm algumas prioridades genéticas que não pode ser tudo misturado. Por isso que tem que ter um hospital da mulher, né, uma unidade hospitalar, que a gente fala hospital, dá a impressão como um monstro hospital, mas correspondente à demanda. Fala unidade hospitalar, só depois nós vamos construir um hospital pequeno, mais focado exclusivamente para as mulheres, vão falar, isso não é um hospital, mas nós vamos, unidade hospitalar mais maternidade, que você já unifica tudo isso. Eu estou falando, e a Magda sabe disso, nós conversamos muito com especialistas da saúde de Sorocaba para poder assumir esse compromisso, que é o que é possível dentro do orçamento, construir a médio e curto prazo. Um hospital municipal, como eu diria, de um tamanho padrão de hospital municipal como deve ser, se constrói a médio e longo prazo. Então, isso especialistas nos orientaram. Para nós não cometer o mesmo erro do atual administrador, que prometeu aí uma saúde padrão Unimed, prometeu um hospital municipal e não entregou nada. Ou seja, agora está com um terreno e um pedaço de muro dizendo que vai ser hospital, mostrando uma maquete lá na televisão, no programa dele, dizendo que aquele é o hospital. Nós não vamos fazer isso ainda, porque não é justo e não é honesto da nossa parte fazer uma proposta dessa. Então eu diria que nós estamos no caminho certo da nossa proposta, imaginamos nós. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Elizabeth Xavier de Moraes. Vocês falaram tantos assuntos aí, tudo engajado que eu queria saber. Na verdade, a minha pergunta não tinha nada a ver com o que vocês estão falando. Não sei se eu posso perguntar. Mas então vamos engajar uma coisa. Os agentes de saúde, porta a porta. Fundamental. Fundamental. É preciso, inclusive, ampliar o número de agentes de saúde em Sorocaba. Nós temos muitas pessoas, muito idosos, que moram sozinhos, vivem sozinhos, e é importante que esse agente de saúde faça essas visitas, entendam, e aí eu tenho que retomar novamente que é preciso ser uma pessoa concursada, que não pode estar aqui hoje, amanhã não está mais, porque é um acompanhamento contínuo. Então, é algo que é fundamental, termos números de agentes suficientes, porque é o apoio, principalmente para a pessoa idosa, ou para a pessoa que está vivendo em vulnerabilidade social muito grande, o agente de saúde que vai ser essa porta de orientação. Eu, como diretora de escola pública, exerço muito esse papel de orientar as famílias. O poder público precisa ter, e o agente de saúde ele faz isso, de orientar as pessoas nos mais diversos problemas que elas têm, e às vezes é orientação de saúde mesmo básica, é um diabetes que precisa ser orientado no dia a dia, no horário do remédio, é aquela pessoa que toma o remédio dia sim, um dia não. Então, assim, e o agente de saúde é essa pessoa que vai estar tete a tete lá no dia a dia, acompanhando, conversando, orientando, sabendo o nome da pessoa, onde que mora, o que teve, o que não teve. Então é fundamental, e nós pretendemos ampliar esses agentes de saúde, sim. Deixa eu só complementar uma parte dessa questão da saúde, porque a questão da saúde é muito ampla, né? E como Sorocaba nós estamos passando por uma série de turbulência na saúde, já precarizada na extremidade, então é importante a gente ter a oportunidade aqui de conversar um pouco com vocês sobre a questão da saúde. Veja, da nossa proposta, já tem a proposta, além de ter que ampliar a estrutura de saúde, como eu já mencionei aqui, pontuei algumas coisas, como a unidade hospitalar da mulher e também maternidade, a ampliação dos leitos hoje, na Santa Casa, por exemplo, que já é uma instituição existente, dá para ampliar muito mais através do convênio. No Santa Lucina tem andares inteiros lá vazio ainda, dá para ampliar. O GEPAS são estruturas já existentes, então tem que ampliar leitos, porque hoje nós estamos com pessoas morrendo nas UPAs da UBS, que o médico prescreve a internação, não tem vaga para fazer a internação e eles morrem esperando lá. Isso é o que mais acontece. O que está represando muito a fila de cirurgia, particularmente, é exatamente isso. Se não tem leitos, como vai fazer cirurgias? Se a maioria das cirurgias necessita de internação. Se não tem como internar, não faz a cirurgia. As pessoas morrem. Ou, por outro lado, agrava o problema e depois se torna irreversível. Quando vai fazer cirurgia, se torna irreversível. Esse é um aspecto consumado, bem genericamente falando. Agora, a questão
da unidade móvel de saúde para ir nos bairros, para fazer um trabalho preliminar. E isso é necessário além do que a Magda colocou. Ou seja, a gente tem que ter aí algumas unidades móveis de saúde que vai nos bairros com uma equipe de profissionais da saúde. Ali tem que ir médicos, enfermeiros, enfermeiras, tem que estar indo lá. E com equipamento para fazer um atendimento primário. Verificar o diabetes da pessoa, verificar a questão de pressão arterial e algumas coisas mais simplificadas. E aí identificar aquela pessoa que eventualmente já tem um problema de tratamento contínuo para poder fazer o encaminhamento. Na nossa proposta de governo, nós vamos dar a tarifa zero. Né? Com a tarifa zero, as pessoas que não têm dificuldade de locomoção vai poder pegar o ônibus gratuitamente e vai até a unidade de saúde, depois que passou pelo atendimento preliminar, né, um atendimento primário. Então os encaminhamentos ali são dados e a pessoa pode ir na unidade de saúde. Primeiro, como eu disse, tem que ampliar as nossas unidades de saúde. Agora, aquelas pessoas que têm dificuldade, ou seja, acamadas, por exemplo, pessoas que estão fazendo hemodiálise, tem muita dificuldade e está lá na periferia, os agentes de saúde saem lá da pracinha do bairro e vai até a residência. Né? Caso contrário, ele vai na pracinha do bairro, todo dia vai ter que ter lá uma unidade móvel de saúde. Aí as pessoas, sabendo que a unidade está ali, o pessoal do bairro vai lá fazer essa preliminar, para saber como está a situação. Chegando lá, não, tem uma pessoa que é acamada, não tem condições de vir aqui. Os agentes de saúde vão até lá. Aí sim, se desloca, vai até lá, faz o que tem que ser feito e os encaminhamentos. Então, acho que isso é um trabalho que precisa ser feito, já deve ter feito há muito tempo. Então, a unidade móvel de saúde ela é fundamental, como antigamente, prefeitos aqui em Sorocaba já prometeram o médico da família, que depois não conseguiu. Colocou precariamente, existe 2 ônibus ainda na cidade, que está sucateado aí em algumas pátios de UBS, se não me engano, eu vi no pátio do UBS aí os 2 ônibus. De vez em quando vai na Praça Central, vai numa praça ou outra, e lá quando está lá, a equipe está lá, faz o atendimento preliminar, mas não é isso, não é suficiente. Tem que ir nos bairros para poder levar o serviço da saúde preliminar lá nos bairros. Identificar, ou seja, fazer um atendimento preventivo, porque o município economiza assim, fazendo o atendimento preventivo, e aí a pessoa consegue fazer um tratamento antes de agravar o seu problema. Para isso tem que ter estrutura, eu volto a repetir, e aí nós temos uma cidade muito mais saudável, com mais economia no custeio da saúde. Mas é isso, outra coisa é o pronto atendimento da Zona Norte, o PA, que fica ali na Avenida Ipanema com a Itavovô. No início, quando foi privatizado, era bom, foi bom, bem antes da Covid. O que aconteceu? No início, é como eu sempre falo, é uma maravilha. Nossa, eu fui lá uma vez, estavam passando, servindo café, chá, eu olhei e falei, vamos ver quanto tempo vai durar a lua de mel, né? Eu conheço. Bom, no ano passado eu tive no PA, eu estava com um problema eu tive uma Covid. Não tive sintoma, nada, mas eu não saía da minha casa, né? Quando saía era com 2, 3 máscaras, mas peguei. E ficou uma sequela. A base do pulmão sempre apresentava, como que se diz, Castelli? O catarro, secreção. Eu não queria falar catarro, a secreção, é mais bonito, né? Mas no início, a primeira vez tiraram, foi constatado. Me deram um antibiótico. Eu já falei, esse antibiótico não funciona para mim. Não, mas é o que o postinho dá. Eu falei, eu compro antibiótico. Não importou, eles me deram aquele antibiótico, voltei 5 dias depois. Daí já não quiseram mais fazer raio-x. Daí eu falei, ainda está com a secreção. E aquilo, eu fiquei meses, a Castelli sabe disso. No fim, eu passei para medicina alternativa, fui fazer reiki. No primeiro que eu fiz, foi numa sexta-feira de madrugada, eu comecei a expectorar, foi uma coisa assim terrível. Levou mais de um mês eu expectorando, mas saindo. Então, tá muito... daí você descobre, porque quando você nasce, eu nasci onde eu moro, você conhece todo mundo.
Simplesmente existe um X de raio, né, um X do quanto os médicos podem pedir de raio-x, de exames lá no PA. Tem cota, tem cota. Aí eu não sei como vocês lidam com isso, agora aí eu não sei, porque como foi terceirizado, e aquele negócio ainda consta lá 5, 6 médicos atendendo, você entra lá, agora quando você entra não deixam mais você sair, tá? Não deixam, você pode estar morrendo de fome, eu cheguei a ficar 12 horas lá, por causa que esperando exame, depois resolveu fazer outro exame, e eu com fome, só tinha água, eu não podia sair. Eles não deixam mais sair, eu acredito que para não filmar alguma coisa, eu não sei. Mas agora é proibido sair. Você tem que passar fome lá dentro, entendeu? Esse é um dos problemas da terceirização, né? Porque a terceirização, ela faz um contrato mediante uma cota. Então, independente da situação que existe, chegou a cota, ele não vai, nenhum empresário vai investir na saúde, na educação, sem visar o lucro. Então, naquela cota ali, chegou naquela cota, falta 10 dias para terminar o mês, não se faz mais. Isso também a gente vai encontrar, vou dar um exemplo mais claro, na educação. Na educação nós temos as escolas conveniadas. Então a escola faz um convênio com a prefeitura sobre um valor X para atender X aluno. Aí entra uma série de ações judiciais, porque os pais não conseguem ter creche, eles vão passando na justiça. Aí os pais entram na justiça e a direito concede. Só que essas crianças não podem ir para as escolas conveniadas, porque existe um limite de vaga ali que está no contrato. Para onde que essas crianças vão? Para as escolas que não são conveniadas. Portanto, o que acontece? Os trabalhadores que estão nessas escolas que não são conveniadas da prefeitura, eles estão assumindo um número de trabalho de crianças muito maior do que a possibilidade deles. Porque aqui pode tudo, pode entrar, o limite pode estourar, e da conveniada não. Então toda terceirizada ela trabalha com um contrato que limita a quantidade de raio-x, a quantidade de atendimento, e chegou naquilo e acabou. Então esse é um dos problemas, inclusive, das terceirizações. Sim, e a UBS também, a nossa UBS na Vila Angélica, há anos atrás era excelente, excelente. Agora, eu estou há 1 ano e 7 meses esperando uma dermatologista para ver se um problema que eu estou nas costas, se é câncer ou não. Eu espero que não. Até me ligaram agora, quando fez um pouquinho mais de 1 ano e meio, uma médica ligou, falou comigo. Ela falou, a senhora ainda está interessada? Eu falei, sim, eu ainda não morri, eu ainda estou interessada. Uma médica educada, tudo, daí ela me falou, faz uns 2 meses. Vamos estar vendo para a senhora passar. Bom, não fui chamada,